Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Enver entra na casa de Bahar e coloca comida na mesa. Arif também chega com presentes e comida. Eles vão até a cozinha e enquanto desfaz as malas ele diz a Bahar que ela está muito linda hoje. Ela agradece timidamente. Enver se levanta e com uma cara triste diz que vai ao banheiro por um momento. Seida pergunta por que ela tem essa atitude e Bahar responde que provavelmente é por causa de Sirin. Ela está sozinha lá em cima e afinal é Natal. Sua mãe também não gostaria que fosse assim. Ela pede a Seida que suba e diga a Sirin que ela pode comparecer se quiser. Arif diz que vai e sobe até o apartamento. Doruk está na sala revendo os presentes. Não aguenta a curiosidade e abre o presente de Arif. O menino corre até a cozinha e conta com entusiasmo para a mãe que Arif lhe deu um novo cavalo de madeira. Enquanto eles riem, Arda pega a caixa e seu quebra-cabeça favorito da base da árvore. Ao fazer isso, ele deixa a árvore inteira cair, mas ao mesmo tempo todos ouvem o som de um tiro. Todos estão confusos e assustados. Bahar imediatamente pensa em Arif e corre para o andar superior como Enver. Bahar encontra a porta aberta e gotas de sangue no chão. Ela corre para a sala e vê Arif sentado no chão com Sirin nos braços, desmaiado. O jovem tenta fazer Sirin reagir, mas a louca parece morta. Enver chega e ao ver sua filha naquele estado começa a gritar de desespero. Arif pede para ela se acalmar. Ela não está ferida, apenas desmaiou ao ver um ladrão que estava na casa. Bahar pergunta a Arif se ele está bem e ele responde que sim. Enver agarra o rosto de Sirin e não para de gritar até que ela abra os olhos novamente. Ele a abraça enquanto Sirin chora incontrolavelmente. Bahar pergunta a Arif o que aconteceu e ele responde que alguém entrou na casa e ainda estava lá quando ele chegou. Em seguida, Sirin conseguiu atirar em seu braço e o homem fugiu rapidamente. Enver abraça Sirin e Bahar e Arif ouvem Seida discutir com Nizam. Arif diz a Bahar que irá. Seida tenta impedir Nizam de subir e Arif sai e avisa que estão bem e vão para dentro. Seida acalma Nizam e a convence a ir cuidar dos filhos. Enver abraça Sirin e a louca treme de medo, pedindo ao pai que não vá embora. Seida sobe e pergunta se eles estão bem. Arif diz que sim e ela pergunta o que era aquele som. Bahar conta que um ladrão entrou e Sirin atirou em seu braço. Seida pergunta se ela atirou nele enquanto olha para a arma no chão. Seida, assustada, pergunta se aquela não é a arma de Sarp e Bahar diz a ela que presume que seja. Enver pede que chamem a polícia, mas Seida diz que não porque eles vão perguntar sobre a arma e o que vão dizer. Enver se assusta e Seida pergunta com raiva a Sirin onde ele encontrou a arma e por que ele tinha algo de que Arif e Bahar supostamente haviam se livrado. Enver pede que ela não reclame agora, mas Seida diz que aquela mulher não descansará até matar todos eles. Apavorada, Sirin diz que não queria atirar, mas tentou se defender. Seida grita que irá cuidar das crianças que estão assustadas, mas se Arif tivesse se ferido ele a mataria. Bahar pede que ela volte e cuide das crianças e ela lhe diz para não deixar Sirin manipulá-las. Enver continua abraçando Sirin e Bahar e Arif apenas os observa. Seida desce e diz para as crianças que está tudo bem, era só um ladrão que já fugiu. Doruk faz muitas perguntas sobre o ladrão, depois ele entra no quarto e pega o cavalo de madeira. Ele diz que não vai permitir ele roubam e juntos montam a árvore de volta. Bahar dá um copo d'água para sua irmã para Enver e ele agradece. A senhora pergunta a Bahar se ela se sente melhor e Enver faz a louca beber um pouco de água. Bahar se senta e pergunta a Sirin se aquela arma é de Sarp. Enver diz que está chocada e que isso é impossível e deve ser a arma do ladrão. Bahar olha para a arma e Sirin confessa que é a arma de Sarp. Enver não consegue acreditar e diz que Bahar e Arif se livraram dela. Bahar com raiva diz a Enver que aparentemente não foi assim, e pergunta a Sirin se ela é uma maluca e o que ela estava tentando fazer ao ter a arma em sua posse. Era seu plano de atirar em si mesma ou matar todos eles. Talvez ele não saiba que crianças entram e saem daquele local todos os dias. O que teria acontecido se o ladrão pegasse a arma e atirasse em Arif? Sirin olha para ela e pergunta se a vida de Arif é mais importante que a dela. Eles se preocupam mais com ele. Bahar grita com ele para parar de dizer coisas ridículas e responder por que ele está com a arma. Sirin permanece em silêncio e Enver pergunta por que ela estava com a arma. A louca e ondulada responde que não sabe por que a tinha. Bahar diz a ela que ela tem certeza de que sabe e que terá que contar a verdade.
Arif pede a Bahar que se acalme e a senhora pergunta o que farão com a arma. Ele diz que a guardará em sua casa e depois a jogarão fora. Arif pega um jornal para pegar a arma. Ao fazer isso, encara Sirin. Arif lembra imediatamente que quando subiu ao apartamento encontrou a porta aberta e entrou silenciosamente. Ouviu Sirin dizer ao ladrão enquanto apontava a arma para ele não se aproximar dela ou ela o mataria, assim como matou o marido de sua irmã há pouco tempo atrás. Então ele é capaz de fazer isso. Arif entrou para enfrentar o ladrão e naquele momento Sirin atirou. O ladrão ferido fugiu e Sirin caiu em pânico nos braços de Arif. Arif fica lembrando do que Sirin disse sobre Sarp e percebe que a louca ondulada é uma assassina. Bahar pede que ele saia dali e Arif sai pensativo. Sirin diz em ver que ela está com muito medo e ele abraça. Arif e Bahar voltam e as crianças abraçam o jovem. Ele pede que não se assustem e se preparem para jantar e comemorar o Natal todos juntos. As crianças fazem muitas perguntas a Arif, mas Bahar as interrompe e manda que se sentem. Chega meia-noite e todos juntos jantam muito felizes. Bahar percebe como Nizam ama Arif. Enver finalmente passou o Natal com sua filha dormindo ao lado dele e se sente melhor ao olhar a foto de sua amada Tisse. Fazile também abraça o filho e na casa de Bahar todos se cumprimentam, abraçam e beijam. Seida diz que parece que todo mundo já se beijou, mas Nizam diz que não viu a mãe beijar Arif. Seida pede que façam isso e eles obedecem. Nisa e Doruk os abraçam e parecem uma família. Arif brinca com as crianças e Seida diz que irá para seu apartamento porque Arda está com sono. Arif também se despede, mas Nizam e Doruk pedem para ele passar a noite com eles. Arif não quer incomodar Bahar e diz que não pode e que os verá amanhã. Nizam pede que ele fique, mas Arif diz que ele não deve ter medo de nada e que tudo ficará bem, além de sua mãe cuidar deles. No entanto, Doruk diz a ele que eles também podem cuidar dele se ele ficar com eles. Arif olha para Bahar e ela não tem escolha senão concordar. Mais tarde, Bahar organiza o sofá para Arif dormir. A senhora observa como Arif ama muito seus filhos como se fosse pai. Arif diz a Bahar que ele pode fazer o resto e ela apenas olha para ele. Seida recebe um telefonema de Raif e fica feliz. O jovem a cumprimenta com muita alegria. Ela também o cumprimenta e pergunta se ele teve uma boa noite com sua mãe. Raif diz que sim, embora pudesse ter sido melhor com ela. Ele pergunta como foi o jantar dela e Seida responde que foi bom. Então Raif pergunta se ela gostou do presente, mas Seida responde que não, já que muita coisa aconteceu e ela decidiu abrir amanhã. Raif, um pouco triste, diz que está tudo bem. Eles se despedem e desligam a ligação. Arif ficou sozinho no quarto de Bahar, não consegue dormir porque não consegue parar de pensar nas palavras de Sirin. Ele não consegue acreditar que ela foi capaz de assassinar Sarp. No dia seguinte Bahar acorda e sai do quarto, Arif a cumprimenta e ela também, então a senhora pergunta se ela dormiu bem e Arif informa que ela não dormiu nada. Ela senta ao lado dele e diz que não acredita no que aconteceu ontem à noite. Ela pensou que algo tinha acontecido com ele quando ouviu aquele tiro. Ela estava apavorada e não conseguia parar de tremer. Ela é muito determinada e garante que se Sirin tivesse feito alguma coisa com ela, ela teria conseguido matar a própria irmã. Arif sorrindo diz a ele que este é Bahar, alguém que não mataria ou faria mal a ninguém. Bahar olha para ele atentamente e diz que se o tirassem dele ele não aguentaria. Arif pede que ele olhe nos olhos e veja que o que importa é o presente. Eles estão juntos. Os dois pegam nas mãos e aproximam-se lentamente para beijar. Mas de repente Doruk sai do quarto em direção ao banheiro. Eles são muito tímidos e apenas sorriem sem saber o que fazer. Por outro lado, Kisme está recolhendo os enfeites da árvore de Natal da casa de Henry e colocando-os em caixas. Satyumis acorda e ela pede que ele a ajude. O menino pergunta se ela tem filhos e ela responde que não. Kisme se lembra do momento em que discutiu com Sen porque o momento em que foi à galeria para matar seu chefe foi registrado por câmeras de segurança. Ela disse a ele que agora eles não só tinham o problema de terem perdido o filho, mas também um problema maior. Sen disse a ele que cuidaria disso, mas Kisme disse com raiva que não havia mais nada entre eles. Ele tirou o anel e o deixou no sofá. Ela olha para Satyumis. Depois de alguns minutos, Doruk volta do banheiro e vendo Bahar e Arif deitarem-se nas pernas de sua mãe e adormecerem novamente, Bahar acaricia seus cabelos e diz que as promessas de ano novo de seus filhos são muito bonitas, não há nada de mal nelas.
Arif diz a ele que eles são iguais à sua mãe. Bahar diz que se ele se refere à família então Sirin também faria parte disso. Arif tira o sorriso do rosto ao pensar naquela mulher, mas logo se recupera e pergunta a Bahar se ele tem desejos para o ano novo. Ela responde que antes de tudo quer saúde, quer que eles tenham o suficiente para viver e serem felizes. Na verdade, ele tem um terceiro desejo, mas não conta a ela. Arif insiste que lhe conte e Bahar, sorrindo, diz-lhe que gostaria de voltar à universidade e terminar a licenciatura, o que o deixaria muito feliz. Doruk acorda e pergunta se é verdade que Arif vai estudar novamente. Todos sorriem porque pensaram que o menino estava dormindo. Um andar acima, Seida visita Enver e pede que ele desça com ela para abrir os presentes. Na noite anterior, as crianças não os abriram porque o avô não estava lá. Enver diz que prefere não deixar Sirin sozinho, mas a maluca ondulada se aproxima e diz que não tem problema, ela pode ir e vai ficar bem. Enver pensa e diz que não vai demorar, calça os sapatos e sai do apartamento. Sirin se tranca no quarto enquanto bagunça a cama grita que odeia profundamente todos eles. Na casa de Bahar, todos distribuem os presentes e também os recebem. Bahar dá um lenço que tricotou para Arif e todos se viram para ver Seida quando, surpresa, ela diz que lhe deram um anel. Quem deu a ela é Raif, Bahar. Ele não consegue acreditar e Seida fica surpresa. Bahar recebe luvas vermelhas para o frio e agradece a Arif. Nizam abre seu presente e é um tutu. Bahar diz que é lindo e a menina agradece a Arif. Enver volta para seu apartamento e Sirin vê que recebeu vários presentes. Ela tristemente diz a ele que o presente que preparou para ele está sobre a mesa e volta para seu quarto e se sente quando ela abre o presente vê que é uma foto dele, Atice e Sirin. Enver começa a chorar e ao olhar para Atice pede-lhe perdão, pois não acredita que possa cumprir o que lhe prometeu. Sua filha escorregou de suas mãos e ele não aguenta mais. Ele diz a ela que gostaria de ter morrido, já que ela sabia muito bem o que fazer agora. Na casa de Fazile Seida chega suspirando e toca a campainha. Quando Fazile abre a porta ele diz a ela que não precisava vir trabalhar hoje, mas Seida responde que não foi por isso que ele veio. O que acontece é que ele precisa entregar algo para Raif. Ela vai até a sala de jantar e rapidamente tira o anel do bolso e diz que vim devolver isso. Fazile pergunta o que ela quer dizer. Seida pede para ele abrir e diz que seu filho deu isso para ela no Natal. Ela considera um presente um lenço, meias, qualquer coisa menos isso e ela não consegue aceitar. Raif fica sem palavras e Seida vai embora. Raif grita com raiva com a mãe porque ela está olhando para ele daquele jeito. Ele não suporta seus olhos de reprovação e zombaria por seu fracasso e se quiser dizer alguma coisa basta fazê-lo e pronto. Vai para seu quarto e Fazile pensa enquanto olha para o anel. Enver desce ao apartamento de Arif e Yusuf o ajuda. O alfaiate diz que quer falar com Arif em particular, mas Yusuf diz que pode falar com ele. Arif sai e atende Enver. O alfaiate lhe dá um envelope com dinheiro. Enver conta que recebeu o dinheiro da venda do terreno de sua casa e agora está pagando sua dívida com o negócio. Ele calculou cada uma das coisas isso poderia ter acontecido e aí está tudo. Arif agradece a Enver que se despede e sai do prédio. Sirin está descendo as escadas e ao ver Arif o cumprimenta. Arif apenas a olha sério e entra em casa. Yusuf pergunta a Arif se Enver já lhe pagou. Arif diz ao velho careca que não se importa. Em um parque perto de Tarlabazi, Bahar empresta um lenço a Seida e pergunta à amiga com que propósito ela acha que Raif lhe deu aquele presente. Seida diz que provavelmente só queria irritar sua mãe. Bahar diz a ele que acredita que seja algo mais importante, pois sabe que o pai de Raif o aconselhou a dar o anel para a mulher com quem queria se casar. Seida diz que isso não pode ser possível. Raif é um homem muito bom para ela e há muitas mulheres bonitas atrás dele. Bahar deixa claro para ela que ela também é uma mulher bonita. Seida diz com tristeza que é uma mulher de má formação, tem um filho fora do casamento, não teve empregos decentes e às vezes nem controla a boca com o que ela diz. Bahar diz a ela que não é isso que ela vê em sua amiga. Quando ela vê ela pode ver a mulher com o coração mais gentil do mundo, a pessoa mais extrovertida, a mãe mais dedicada e a amiga mais confiável e se ela se você ver assim, então Raif verá de uma forma muito mais fascinante. Seida diz que ele tem razão, porém, casamento é outra coisa, é mais que amor e ela não quer ter muitas esperanças. Bahar apenas olha para ela com tristeza e suspira. À noite, Fazile diz a Raif que não quer que ele fique bravo com ela, mas ela tem uma dúvida.
O escritor pergunta por que ele deu a Seida um presente como aquele. Raif diz a ela que não entende sua pergunta e acredita que ela o acha pequeno demais para dar algo assim a uma mulher tão charmosa como Seida. Fazile diz a ela que não é assim e ela não pensa assim. Ela apenas tem uma dúvida e ficou se perguntando qual é a intenção dele, se é um presente de amigos ou talvez ele tenha sentimentos por ela. A escritora diz que quer ouvir sua resposta. Raif diz que nunca pergunta coisas que não sabe e pergunta se esse é seu novo hábito. Fazile apenas fica em silêncio. Bahar encontra Arif na entrada do prédio que lhe informa que acaba de se livrar da arma. Bahar pergunta por que ele não esperou que ela o acompanhasse, mas ele responde que não importa, finalmente está feito. Ele diz a Bahar que Seida só tem alguns dias com Arda, pois a audiência será em breve. Ele não quis falar nada antes para não estragar o Natal. Bahar pergunta o que deveriam fazer e Arif responde que Henry tentou falar novamente com o pai de Arda, mas o homem não quis diminuir sua demanda nem um centavo. Ele pede a Bahar que conte isso a Seida para que ela esteja preparada. Bahar diz com tristeza que esta noite eles têm vários planos com ela e os filhos. Ela pergunta a Arif se ele não pode ir com ela para contar essa notícia juntos. Arif diz que não pode, pois não suporta ver Seida triste, terá que cuidar disso sozinho. Eles se despedem e Bahar não sabe o que fazer. Kisme permite o acesso à sua secretária que lhe traz um documento para ele assinar. O advogado pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sen e ela responde que não. Kisme pede que continue tentando. A secretária diz que está bem e vai embora. Kisme fica perturbado. Bahar se encontra com Seida e eles se preparam para assistir a um filme. Ela tenta contar a ele sobre a data do julgamento, mas Seida a interrompe e pede que ele não estrague o dia dela. Se ele tem algo para contar a ela, pode fazê-lo a partir de amanhã. Bahar pensa em como deveria contar a ela o mais rápido possível. Arif e Yusuf estão em seu apartamento assistindo televisão. O velho Cocolizo pergunta ao filho se Enver lhe deu todo o dinheiro que lhe devia. Se ele tem dinheiro, esse homem deveria cuidar de Bahar também, já que ela não pagou o aluguel e parece como se ele não quisesse trabalhar, mesmo que conseguissem um emprego para ele. Arif garante que Bahar pagou o aluguel e pergunta ao pai careca o que ele quis dizer. Yusuf conta que lhe ofereceu um emprego, mas ele nem quis anotar o telefone do empregador. Um Arif irritado pede para ele ficar longe de Bahar e vai até o apartamento de Seida. Bahar e sua amiga estão chorando por causa do filme que estão assistindo. Quando ele abre a porta, Arif os vê com lágrimas no rosto e pensa que Bahar contou ele tudo para Seida. Ele avisa Seida que eles vão encontrar a solução para aquele problema, mas Bahar o interrompe e diz que eles só estavam chorando por causa do filme. Seida percebe que algo está acontecendo e pede a Arif que entre em casa para conversar. Por outro lado, Henry prepara Satyumis para sair e diz que ele está atraente. Satyumis diz que ele está sempre bonito e que sua namorada é muito mais bonita que a dele. Henry não acredita e Satyumis diz que ele deveria vê-la porque ela é tão bonita quanto Seida. O menino sai e Henry vai atrás dele. Arif e Bahar contam a Seida o que acontecerá com Arda dentro de alguns dias e ela começa a chorar. Nesse momento a porta toca e Bahar se abre. São Henry e Satyumis. O pequeno mensageiro abraça Seida e conta que conheceu a mãe de seu pai, mas ela é uma mulher estranha e é claro que ela não queria. Seida enxuga as lágrimas e pede que ela não se preocupe, pois aquela mulher também não a ama. Henry pergunta por que ela está chorando e ela com raiva começa a gritar que tem todos os motivos para isso. Eles vão tirar Arda, que é a única coisa que ela tem na vida. Ela olha para Satyumis, se sente mal e o abraça. Ela se corrige dizendo que seus 2 filhos são a única coisa que ela tem. Henry pede que ele se acalme e avisa que há um mal-entendido. A data do julgamento é apenas para um processo de identificação do filho e do pai, mas ainda não vão levá-lo embora. Seida respira muito aliviada e diz que está tudo bem. Ela não vai discutir mais porque Satyumis está lá e como sua mãe quer que ela fique alguns dias com ela, Satyumis sorri e a abraça. Kisme chega em casa e grita o nome de Sen enquanto acende as luzes. Ela avisa que é hora dele aparecer porque eles precisam conversar. De repente Kisme entra no quarto e vê que as roupas de seu bebê estão espalhadas por todo o lado. Sen está deitado no sofá com uma das roupas nas mãos e depois de chorar muito ele abre os olhos e diz a ela que está cansado. Ele sente que perdeu todas as forças e não pode continuar assim. Começa a chorar novamente e diz a ela que não pode seguir em frente com sua vida se não a tiver ao seu lado. Kisme, surpreso, senta-se ao lado dele e ele se apoia nas pernas dela. Soluçando, Sen pede que ele saia junto e comece uma nova vida, deixando tudo para trás.
Ele diz que ainda a ama profundamente e, embora não possa dizer isso abertamente, está cansado de tudo. Kisme começa a chorar também. Ela olha para ele atentamente e confessa que o ama também, sem sorrir. No dia seguinte, Seida alcança Arif quando ele sai do prédio e diz que tem uma dúvida desde o ocorrido. Pergunta se é verdade sobre o roubo e que Sirin confrontou um ladrão. Arif responde que é verdade, ele viu o homem com seus próprios olhos. Seida pergunta por que desde aquela noite ele está com uma atitude estranha. Arif diz a ela que se algo acontecer, mas ele acha que não pode falar sobre isso. Seida insiste que ele conte a ela e Arif finalmente conta que Sirin disse algo muito estranho ao ladrão. Ele disse que se tivesse conseguido matar o marido da irmã, também poderia matá-lo. Seida diz que talvez ele quisesse dizer quando jogou da balsa ao mar, mas Arif não acredita nela, pois afirmou tê-lo matado há pouco tempo. Seida diz que não faz sentido já que ele morreu no hospital em decorrência do acidente. É melhor que eles parem de fazer filmes na cabeça e sigam em frente com suas vidas. Eles continuam caminhando e Seida pede que não contém nada a barrar. Arif diz que está tudo bem. Por outro lado, Sen acorda na casa de Kisme e liga para ela, mas a advogada sai e desce a rua, depois entra no carro dela. Sen vai até a sala de jantar e encontra o café da manhã colocado na mesa, além de um avisinho de papel. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.